Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. A história de um milagre. Quem sabe o Senhor quer fazer um milagre hoje na sua vida. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque falava ele deste modo: Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pai querido, te peço ao Senhor que o Senhor nos exorte, nos edifique, nos console, nos surpreenda, com teu Santo Espírito falando, Senhor, a nós, ao nosso coração, à nossa mente, fazendo-nos ouvir, Senhor, a tua voz. Tua palavra é a mesma, o Senhor é o mesmo, teu Espírito é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo. Fala conosco, que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, já foi comentado em algumas pregações anteriores, foi visto que muitas vezes Jesus estava cheio de uma multidão, arrodeado de uma multidão. Algumas vezes Jesus até se retirou para orar, porque uma das coisas que marcou o seu ministério foi a comunhão com o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai, né? Como também algumas vezes ele se retirou porque a multidão buscava ele com outros propósitos, com propósitos temporais, com bênçãos terrenas, com curas temporais, com curas terrenas, né? E Jesus, ele disse em Marcos capítulo 1, no versículo 38, ele disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, a cura muitas vezes acontecia, mas acontecia como confirmação do seu ministério, de que ele era o Filho de Deus, de que as suas palavras tinham autoridade, de que ele era Deus, né? E ele diz aqui a Pedro e a tantos outros que estavam procurando com outras intenções. Ele disse: Não, eu não quero que vocês divulguem agora o que eu estou fazendo, porque a minha hora ainda não chegou, a minha hora ele ainda ia anunciar que a hora dele ia chegar, né? Era por isso que ele não queria que anunciasse, para que não atrapalhasse. É tanto que aqui no final da leitura da cura do leproso, diz que Jesus teve que ir para outros lugares, porque aquele leproso que foi curado acabou anunciando, acabou não obedecendo, e acabou anunciando o que tinha acontecido na vida dele, né? E Jesus vai para outros lugares,
assim como está agora no capítulo 2, diz no verso 1, dias depois, então Jesus de novo em Cafarnaum. Jesus está de novo em Cafarnaum, porque Jesus já esteve. Antes estava aqui na Galileia, anunciando na Galileia, mas agora Jesus está em Cafarnaum, onde muitos vão dizer que é o seu quartel-general, porque Jesus escolhe ali para ficar ali durante o seu ministério terreno de 3 anos, né? E Jesus está ali agora para anunciar, né? Ele diz que veio para isso, esse era o propósito maior, era de anunciar, de pregar o Evangelho. E quando a gente chega aqui no capítulo 2, Jesus está fazendo isso agora na terra de Cafarnaum, como eu disse a vocês, seu quartel-general. E mais uma vez, no versículo 2, a gente percebe que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então está Jesus em Cafarnaum, está Jesus em uma casa, e mais uma vez a multidão o cerca, a multidão o rodeia. E Jesus está ali agora anunciando, fazendo aquilo que ele veio fazer, anunciar. Diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Era tantos que fecharam tipo um cordão de isolamento na porta, não tinha como entrar para a casa, para a sala onde estava Jesus, porque tinha uma grande multidão. E a gente percebe que nessa multidão havia alguns tipos de pessoas, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Observe, em primeiro lugar, que temos alguns tipos de personagens, temos alguns tipos de pessoas, e você pode também se avaliar quem dessas pessoas você se encaixa, onde é que você deveria estar como personagem aqui nessa história desse milagre. E em primeiro lugar eu quero mostrar para vocês que haviam aqueles que levavam alguém a Jesus. Será que você é alguém que leva alguém a Jesus? Será que temos aqui irmãos que têm feito isso, têm levado alguém a Jesus? Ou está acontecendo ao contrário, como eu disse no início, estamos, em vez de levar alguém para Jesus, nós aqui estamos nos afastando de Jesus. Estamos nos afastando da igreja, de outras atividades, desse momento de comunhão com os irmãos, de louvor a Deus, de glorificação a Deus, de edificação. Estamos procurando outras coisas, como desenhos, como eu disse, para se fortalecer. Estamos procurando uma piscina, estamos procurando... E veja que não há pecado nisso, ir para uma piscina, ir para um hotel, ir para um shopping. Não há pecado nessas coisas, principalmente quando você também vai curtir com a sua família, vai tirar um dia de descanso. Não há pecado nessas coisas, mas... Alguém já disse que se você está buscando sua alegria no casamento, você será a próxima divorciada. Porque você está buscando uma coisa que está em Cristo. Não é? Então, a alegria, a nossa força, disse Neemias, a nossa força vem de quem? Vem do Senhor. O salmista disse, uns confiam em carro, uns confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Não é? Então, se é assim, meus irmãos, se é assim que a Bíblia nos orienta, então nós devemos estar aos pés de Jesus, como também nós devemos levar alguém para Jesus. Devemos também levar, quem sabe, nossos familiares, nossos vizinhos, devemos levar. Na terça-feira tem culto de oração em tal lugar. Eu não só devo ter desejo de estar nesse culto de oração, como eu ainda devo ser despertado para levar alguém para esse culto de oração. Na quinta-feira tem estudo bíblico na igreja. Eu não somente devo ter desejo de estar no estudo bíblico, que faz um bom tempo que eu não vejo ninguém aqui, quase ninguém, como também eu deveria trazer mais alguém para o estudo bíblico. Uma vez eu visitando uma pessoa aqui no pátio, ela é católica, ela disse a mim que tem muito desejo de fazer o estudo bíblico, de participar do estudo bíblico. Então, quem sabe você pode conhecer pessoas assim também, que às vezes são católicas, às vezes são de outras religiões, mas que têm o desejo, têm a vontade de ter um estudo bíblico. Na nossa igreja tem o estudo bíblico na quinta-feira.
Hoje eu fiquei até um pouco pensando, eu digo, será que os irmãos vão comparecer hoje na igreja? Porque ontem teve chá de fralda. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É porque às vezes eu tenho até percebido que se a gente fizer uma festividade no sábado e no domingo, parece que temos irmãos escolhendo. Aquele que escolhe o sábado, não vem aqui no domingo. Aquele que escolhe o domingo, não vem aqui no sábado. Hernandes Lopes disse, você está buscando o Senhor hoje, você está abastecendo seu tanque hoje, amanhã você precisa novamente procurar o Senhor, abastecer seu tanque de novo. Mas temos crentes que parece que estão abastecendo o tanque hoje e dizem, eu só preciso vir agora daqui a um mês. E o que percebe aqui, em primeiro lugar, é que temos alguém que leva pessoas a Jesus. Quem sabe você esteja aqui porque alguém trouxe você para Jesus. Comece a pensar aí em quem pregou para você, a quem você foi testemunha de você dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus. Certamente alguém, o Senhor levantou alguém, algumas pessoas, quem sabe algumas vezes, né? Se você nasceu num lar cristão, seus pais com certeza, se não nasceu num lar cristão, teve alguém que também se levantou para falar do Evangelho também para eles. Se você nasceu num lar cristão, certamente seus pais também, durante o seu crescimento, também lhe ensinaram a andar no caminho do Senhor. Né? Então, a primeira coisa que a gente observa é isso. Olhe para o versículo 3. Marcos 2, versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então, alguns aqui, 4 homens, vão ter com Jesus e estão levando quem? Um paralítico. E ainda hoje, há muitas pessoas que não irão à casa de Deus, a não ser que sejam levadas e colocadas aos pés de Jesus. Poderíamos pensar aqui, por exemplo, Lucas. Lucas só vem à igreja se eu trouxer. João Vitor, já não posso olhar para João Vitor mais como na mesma idade de Lucas, mas ainda está sob meus cuidados. Vamos para a igreja e ele sabe que tem que se arrumar e vir para a igreja também. Mas algumas pessoas, às vezes um vizinho, às vezes um conhecido, um amigo, só vem na igreja se você trouxer. Só vem na igreja se você convidar. E nós precisamos nos despertar e acordar, irmãos, de que os instrumentos de Deus para isso somos nós. Do jeito que Deus levantou alguém para pregar para você, você entregou a vida a Jesus, você agora é instrumento de Deus para trazer outras pessoas a Jesus. Pastor antes, algumas vezes ele visitando a nossa congregação, aí ele às vezes tinha o costume de dizer, olha, próximo domingo tem culto, vamos fazer o seguinte, traga mais um. Imagina, irmão, se daqui para dezembro cada um de nós trouxesse mais um. Se temos aqui na nossa igreja cerca de 30 e poucos membros, daqui para dezembro, se cada um conseguisse trazer um, que sabemos que quem convence é o Senhor, mas nós somos os instrumentos. Se daqui para dezembro cada um trouxesse um, ano que vem a gente teria aqui 60 e poucos membros. Imagina se daqui a mais um ano, cada crente daqui trouxesse mais um. Estou falando de um. Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Quantas vidas você já levou a Jesus? Se trouxéssemos daqui a um ano mais um, de 60 e pouco, teríamos 120 e poucas pessoas aqui nessa igreja. Precisamos ser pessoas que levam outros a Jesus. O texto diz, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, irmãos. Um paralítico levado por 4 homens. E a gente observa aqui, que é digno de nota, observarmos 4 coisas. Quem sabe você precisa aprender disso, para você também começar a pedir isso ao Senhor e trazer pessoas. Em primeiro lugar, para trazer pessoas a Jesus, para levar esse paralítico a Jesus, esses 4 homens precisaram ter visão.
Lucas nos informa que esses 4 homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa e pô-lo diante de Jesus. Irmãos, como vamos levar um paralítico até Jesus, se já fomos informados que lá no versículo 2, muitos afluíam para ele, era uma multidão. Essa multidão era tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E como ia levar esse paralítico, um homem que não estava andando com seus pés, precisava que alguém levasse, como levar a Jesus? Esses 4 homens, em primeiro lugar, tiveram visão. Aquele coxo, irmãos, precisava de ajuda. Ele não poderia ir por si mesmo a Jesus. Esse coxo ou era levado, ou então estaria fadado ao desespero. Entretanto, e graças a Deus, graças aos instrumentos de Deus, esses 4 instrumentos, esses 4 homens tiveram a visão de levar esse homem e pôr diante de Jesus. Eles compreenderam que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, seria curado e libertado do seu mal. Hernandes Lopes, ele diz que quando a gente tem visão, a visão faz pelo menos 2 coisas. Primeiro, a visão determina a maneira de viver. Se eu estou tendo visão, então essa visão vai determinar a maneira de viver. Eles sabiam que Jesus era poderoso. Eles certamente ouviram falar de Jesus, certamente ouviram falar o que Jesus havia feito em Cafarnaum, o que Jesus havia feito na Galiléia. Então, eles sabiam que Jesus era poderoso para fazer esse milagre. Eles estavam informados sobre as notícias do que havia ocorrido em Cafarnaum a respeito de Jesus. Então, quando a gente tem visão, tem determinação, certamente pensar o nosso amigo ficará livre se ele estiver aos pés de Jesus. Então, a visão, ela determina a maneira de viver. E determinou, eles tiveram visão e tiveram determinação. Então, vamos levá-lo a Jesus. A visão também determina a ação. O homem sem Jesus está só, doente e perdido. Não há esperança para os aflitos, meus irmãos, a menos que os levemos a Jesus. Nós não podemos converter as pessoas, mas podemos levar as pessoas a Jesus. Não podemos fazer os milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que faz todo e qualquer milagre. Precisamos então, nesse primeiro ponto, precisamos pedir visão ao Senhor. Visão de ver os perdidos salvos. Visão de ver os famintos sendo alimentados. Visão de ver os presos sendo resgatados e devolvidos à família e à sociedade com dignidade. Precisamos pedir a Deus visão de ver a igreja crescer, irmãos. Em segundo lugar, eles agiram não só com visão, mas também agiram com determinação. Olha o versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa de quê? Da multidão, descobriram o eirado, tiveram visão e agora ação, determinação, disposição. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqueles 4 homens tiveram várias dificuldades para levar o paralítico até Jesus. Mas eles não desistiram. Eles tiveram determinação. Eles tiveram visão, tiveram determinação. E a visão determina ação. Veja os obstáculos, irmãos. Primeiro obstáculo:
o peso do paralítico. Imagina, pegar um paralítico, levar um paralítico para Jesus, onde tem uma multidão que está fechando a porta, e eles têm a visão, têm a determinação, têm um novo método, que não encontraram em manual nenhum, mas tiveram essa visão, tiveram essa ação. Vamos destelhar a casa e vamos colocar o paralítico por cima. Primeiro obstáculo, o peso do paralítico. Sabe, irmãos, se quisermos ajudar as pessoas a irem a Jesus, precisamos carregar essas pessoas na mente, no coração, na alma e às vezes até nos braços. Mas precisamos ter determinação. E para nós, às vezes, levar as pessoas a Jesus, para nós, às vezes, tem obstáculos, porque vamos precisar estar com essa pessoa na mente, vamos precisar estar com essa pessoa no coração, vamos precisar estar orando por essa pessoa, vamos estar com essa pessoa na alma, vamos estar, às vezes, quem sabe, até com essa pessoa nos braços. Segundo, a multidão, segundo obstáculo, a multidão não abriu espaço para eles, versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Um outro obstáculo, a multidão. Eles poderiam, quem sabe, até se justificar. Olha, nós chegamos até aqui, até que carregamos você até aqui, mas agora tem uma multidão. Já fizemos a nossa parte, não podemos fazer mais nada por você. A multidão nos impede de prosseguir, já fizemos o que podíamos fazer. Mas eles não desistiram, tiveram determinação. Terceiro obstáculo, eles não acharam lugar nem mesmo junto à porta, versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Nem mesmo na porta achavam lugar. A multidão tornou-se uma muralha intransponível de impedimento ao projeto. Eles queriam deixar o paralítico diante de Jesus, mas agora nem perto da porta conseguem deixá-lo. Quarto obstáculo, eles subiram com o paralítico para o telhado da casa, como disse o versículo 4. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao em quem ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eles foram ousados na determinação de levar aquele homem a Jesus. Eles fizeram algo inédito, algo até inesperado. Um projeto arriscado, um projeto difícil, engenhoso, mas não faltou a esses 4 homens disposição de levar esse paralítico a Jesus. Quinto obstáculo, eles destelharam a casa, como disse o verso 4. Isso revela a coragem, o esforço e os riscos. Estavam dispostos a tudo, menos a abandonar aquele homem ao seu desalento. Sexto obstáculo, eles desceram para ali onde Jesus estava, como disse o versículo 4. E Hernando Dias Lopes, ele dá um exemplo, ele diz: se carregar uma geladeira de escada acima é difícil, é complicado, imagina subir com um homem aleijado no telhado e descer com cordas. Essa persistência desses 4 homens nos ensina que quando o caminho está bloqueado, devemos buscar outro caminho, mas devemos levar essa pessoa a Jesus. Eles não desistiram por nada. Eles nos ensinam que devemos ter perseverança na oração. Quem sabe aqui alguém até já desistiu de orar pela salvação de alguém. Devemos ter perseverança na oração e perseverança também na evangelização. Não podemos desistir nem afrouxar nossas mãos quando se trata de levar uma vida a Cristo. Cristo é o fundamento, meus irmãos, não há outro.
Se nós sabemos disso, e se é nesse fundamento que estamos, precisamos empenhar todos os nossos esforços a levar alguém para Jesus. Em terceiro lugar, eles tiveram, já disse a você que eles tiveram visão, tiveram determinação, tiveram também criatividade. Como eu já falei aqui, no manual de como levar um paralítico a Jesus, não dizia, quando não tiver jeito, faça isso ou faça aquilo. Não tinha. Se existisse um manual, não tinha como. Não tinha uma orientação. Eles então enfrentando um problema novo, eles estão enfrentando um problema novo e precisam achar uma solução. Então, meus irmãos, Hernandes Lopes, ele também nos chama a atenção de que cada geração precisa encontrar respostas para o seu tempo. O que é que Hernandes Lopes quer nos chamar a atenção é de que, às vezes, usamos alguns métodos e, às vezes, a gente até quer permanecer somente nesses métodos. A gente não quer criar outros métodos. E é verdade que o instrumento tem que ser nós e a mensagem tem que ser a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então não pode ser outra mensagem, não pode ser um desenho, como eu falei no início, não pode ser outra coisa. Mas podemos sim criar métodos. Por exemplo, João Vitor quer comer pizza no seu aniversário, no dia 14 de outubro, numa sexta-feira. Eu sentei com ele, apoiei ele. Você vai convidar seus amigos para comer pizza. Você não vai convidar à noite, porque alguns pais não vão deixar. Você vai convidar à tarde. Vai ser aqui em casa. O horário é bom para você brincar com seus amigos, mas você vai ter que fazer uma oração com seus amigos. Você vai ter que ler um texto para os seus amigos e depois você pode brincar. Consigam um baralho para brincar com seus amigos, consigam um dominó para brincar com seus amigos, quem sabe assistir um filme e de preferência um filme evangélico. Imagina, pegar essa oportunidade, ter esse prazer de participar do seu aniversário, com seus amigos, quem sabe de escola, mas pegar essa oportunidade e usar de estratégia para que alguém escute pelo menos um versículo, para que alguém faça pelo menos um pedido de oração, ou escute pelo menos uma oração. Então isso precisa ter visão, precisa ter determinação, precisa ter ação, precisa, irmão, ter criatividade. Precisamos ter criatividade. Não é porque ele vai convidar os amigos da escola, que todos são, a maioria não é crente, que eu vou fazer um aniversário de quem não é crente. Ele é crente. Então ele tem que ter estratégias. Estratégia que não tem um manual para dizer o que ele vai fazer nesse aniversário. Mas que ele precisa orar, o pai orientar, para, de alguma forma, tocar um louvor, fazer uma oração, assistir um filme evangélico, comer uma pipoca, depois brincar de se esconder, brincar de toque-toque na rua, mas teve uma oportunidade. Amém, irmãos? É preciso ter visão, determinação, criatividade, que o Senhor nos dê criatividade. O pessoal não tem a mania de dizer que estamos no século XXI, então tem a criatividade desse século XXI. Sabendo que é a oração e a palavra, não tem outra ferramenta. Em quarto lugar, eles exercitaram uma fé verdadeira. Versículo 5. Olhe para a sua Bíblia, Marcos 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, quando Jesus viu a fé desses homens, e aqui, meus irmãos, está incluída a fé do paralítico, tá bom? Não é a fé somente dos 4 homens. Está incluída a fé do paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Em quarto lugar, eles exercitaram uma fé verdadeira. Esse texto diz que Jesus é poderoso para fazer algo extraordinário. Eles creem que Jesus ia fazer o milagre
e isso os motivou. Apesar de nenhum desses homens ter falado coisa alguma, o texto diz que Jesus viu a fé deles. Então todos confiaram, inclusive o paralítico. E foi isso que realmente importou. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé dos homens toca o coração do Senhor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A fé, meus irmãos, não é complacente nem inativa. Essa alto no escuro. Mas essa fé é uma fé operosa. O milagre, sabemos que é Jesus quem faz, mas nós somos os cooperadores de Deus. Vocês são os cooperadores de Deus. Levar as pessoas aos pés de Jesus é a nossa missão. Precisamos ter fé que Jesus vai salvá-las, curá-las, libertá-las. Precisamos evangelizar e ter fé que a igreja vai crescer. Segundo ponto, eu quero que você observe. Observamos o personagem, aqueles que levam a Jesus. Agora eu quero observar com você aqueles que bloqueiam o caminho para Jesus. Nesse texto também há os personagens que bloqueiam das pessoas chegarem a Jesus. Versículo 2 e versículo 4. A gente já leu aqui o 2 e 4 e vimos que um empecilho aqui, um obstáculo que impede de chegar a Jesus é a própria multidão. A multidão sempre esteve apertando Jesus, comprimindo, como diz lá no texto da mulher do fluxo de sangue. E sua motivação nem sempre era clara. Na maioria das vezes, a multidão foi um empecilho para as pessoas irem a Jesus. Em Jericó, por exemplo, a multidão era um empecilho para Zaqueu ver Jesus. E também em Jericó, a multidão tentou calar a voz de Bartimeu. Aqui, agora, nesse texto de Cafarnaum, a multidão encheu a casa e postou-se junto à porta, formando uma espécie de cordão de isolamento, impedindo que as pessoas fossem levadas a Jesus. A multidão fechava a porta, bloqueava o caminho e impedia a entrada. Nessa multidão, uns foram para ouvir, outros para serem curados, outros ainda por curiosidade e os demais para criticar. Isso também nos alerta, como algumas vezes já foi dito aqui, nem sempre a maioria está com Deus. Precisamos ter cuidado também com isso. Em segundo lugar, eles precisaram vencer um outro obstáculo. Porque tem aqueles que bloqueiam o caminho para Jesus. Nantes Lopes, ele disse que no primeiro capítulo, a oposição de Jesus é Satanás. No primeiro capítulo de Marcos. Mas no segundo capítulo de Marcos, a oposição de Jesus sai de Satanás para os homens. Então, esses 4 homens e o paralítico têm empecilhos, têm obstáculos. E veja que agora é a multidão. E o segundo obstáculo que dá para ver aqui também são os escribas e fariseus, doutores da lei. É aquilo que Hernando Teodoro disse. A oposição de Jesus sai de Satanás no capítulo 1 e no capítulo 2 a oposição de Jesus está nos homens. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Oposição a Jesus, arrazoando em seu coração. Versículo 7, você também até vê o que é que eles estavam arrazoando. Por que fala ele desse modo? Né? Jesus já havia dito: perdoados estão os teus pecados. E agora estão os escribas, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que mais conheciam a lei, que deveriam estar do lado de Jesus, estão contra Jesus. E a pergunta é: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus?
Então a gente percebe aqui que os escribas não eram ouvintes sinceros, eles estavam tudo macumunados contra o Senhor Jesus, investigando o Senhor Jesus. Eles eram os fiscais da religião, os farejadores de heresias, estavam ouvindo Jesus não de coração aberto, mas para o criticar. A motivação deles não era aprender, mas apanhar Jesus em alguma contradição. Não obstante ter o melhor cabedal teológico, melhor teologia, foram os inimigos mais hostis de Cristo. E Hernando Lopes diz, aplicando a nós, ele diz ainda hoje, há pessoas que vêm à igreja e saem piores, pois vêm com juízes do mensageiro e não como servos da mensagem. Pessoas que deveriam estar na igreja com o coração aberto, a mente aberta, recebendo a mensagem, muitas vezes estão como juízes do mensageiro. Aqueles estavam, em vez de estar com a mente aberta, coração aberto, estavam sendo juízes do mensageiro que era Cristo. Porque ele fala desse modo. Como é que ele pode fazer isso? Isso é blasfêmia. Estavam julgando o próprio Jesus, o Filho de Deus. Quem pode perdoar pecados senão o que é Deus? E é interessante que, segundo a lei, eles estavam certos por um lado, pois dizia que só Deus tem autoridade para perdoar pecados, porém, a compreensão deles acerca da pessoa e obra de Jesus estava errada. Deixaram de ver a Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, e passaram a julgá-lo como um blasfemo, como diz o versículo 7. Jesus então fez uma pergunta àqueles que julgavam, versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Certamente, eles deviam ter pensado que essas duas coisas eram impossíveis. Tanto Jesus perdoar pecado, como Jesus curar. Isso seria impossível ao pensamento deles, pois eles estavam querendo dizer que só Deus poderia perdoar e só Deus poderia curar. Como eu disse a você, eles caem, os escribas, os mestres da lei, tropeçam na sua própria teologia. Os escribas foram apanhados pela sua própria teologia, porque ao mesmo tempo em que rejeitavam a divindade de Cristo, eles queriam rejeitar que Cristo não era Deus, que Cristo era Deus. Da mesma forma, acreditavam piamente que só Deus poderia perdoar pecados. Jesus então se dirige ao paralítico, dizendo, no versículo 5, filho, os teus pecados estão perdoados. E logo no versículo 10 ao versículo 12, a gente vê que curou o homem da sua paralisia. Jesus perdoa os seus pecados e depois cura o homem fisicamente. Assim, Jesus provou que não era um charlatão, mas o próprio Filho de Deus, pois fez as duas coisas que só Deus podia fazer: perdoar e curar. Em terceiro lugar, eu quero que você observe também que há aqueles que são levados a Jesus. Versículo 3 já falou que alguns foram ter com ele, conduzindo quem? Um paralítico. Então, tem pessoas aqui que estão sendo levadas a Jesus. Aqui, no caso, é o paralítico. Versículo 12. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Em primeiro lugar, o paralítico foi cativo e voltou livre. Quando vamos a Jesus, chegamos cativo e saímos livre. Ele diz que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A conversão, meus irmãos, é algo sobrenatural.
Jesus olha para Nicodemo e diz: ó Nicodemo, tu não fica satisfeito não, porque tu és o mestre da lei, porque tu sabe que eu sou o Filho de Deus. É preciso, Nicodemo, nascer de novo. Se não nascer do alto, se não nascer do Espírito, se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. É preciso nascer de novo. A Bíblia diz: deixamos de ser criaturas, passamos a ser filhos de Deus, co-herdeiros. Temos paz com Deus, somos reconciliados por meio de Cristo. Como estudamos aqui na quinta-feira as insondáveis riquezas de Cristo, podemos nos maravilhar e ver o que acontece conosco. Não é simplesmente ser salvo do inferno, irmãos. É muitas riquezas insondáveis de Cristo que recebemos. Efésios vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Uma vez eu disse aqui, volto a dizer o que o pastor antes disse: se Cristo nos alcançasse no outro dia, estivéssemos numa cama, paralítico, já teríamos recebido a maior bênção. Aqui é passageiro, aqui somos peregrinos. A Bíblia vai dizer que depois de 70 anos é enfado e cansaço. A Bíblia vai chamar aquele homem que colheu com abundância, derrubou um celeiro, levantou um celeiro maior ainda, e acha agora que tem virtude, tem bênçãos, tem riqueza, tem material para o resto da sua vida. E ele diz: descansa minha alma, regala-te. Como quem diz: olha aí, eu tenho provisão para o resto da vida. Sabe? É tipo alguém que pensa que ganhou 1 milhão, né? Aí diz: eita, agora nem trabalhava mais. Eu vou ser patrão, eu agora tenho dinheiro para o resto da vida. Aí o Senhor chega para ele e diz: tu és um louco. Hoje mesmo, pedirão a tua alma. Para quem preparaste a tua alma? O que aquele homem tinha colhido com abundância não ia servir para ele nem por outro dia, porque ele naquele mesmo dia ia ser peça a sua alma. E para quem estava preparado a sua alma? Somos peregrinos, irmãos. E glória a Deus que chegamos aos pés de Jesus cativo e voltamos, nos levantamos livres. Aquele paralítico era doente, pobre, desamparado e oprimido. Ele vivia num completo ostracismo social, num completo abandono. A sua triste sorte, o seu corpo estava surrado pela doença e sua alma estava assolada pela culpa. A debilidade e a imobilidade eram as marcas da sua vida. Era um homem cativo da doença, prisioneiro de esperança. Vivia na prisão do seu leito, vítima de sua triste enfermidade. Enfermidade, irmãos, física, emocional, existencial e espiritual. Mas, ao ser levado a Jesus, ficou livre, perdoado e curado. Em segundo lugar, aqueles que são levados a Jesus, além de chegar cativo e voltar livre, em segundo lugar, o paralítico foi carregado e voltou carregando. Olhe para o versículo 12. Então ele se levantou, ele chegou carregado, lá no versículo 2, né? No versículo 3, perdão, e no versículo 12, esse homem sai carregando. Chega carregado pelo seu leito, lá no versículo 3, no versículo 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, ele tomou o leito, retirou-se à vista de todos. O paralítico precisou ser carregado, como eu já disse aos irmãos, pois não tinha saúde, nem força, nem ânimo. Contudo, agora recebe ânimo, perdão, cura, força e dignidade. Jesus restaura esse homem publicamente, liberta esse homem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Jesus devolve também esse homem, a sua família, a sua vida, a sociedade.
Agora esse paralítico deixa de ser um peso para as pessoas, e poderia carregar agora seu próprio leito. Em terceiro lugar, o paralítico foi buscar uma bênção e recebeu quantas? 2 vezes. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele vai receber uma bênção aos pés de Jesus e recebe 2 vezes. Aquele homem, ele encontrou a cura física, mas também encontrou a sua salvação. Ele foi a Jesus para resolver um problema imediato, um problema temporal, e achou a solução para a eternidade. Ao ser colocado aos pés de Jesus, estava doente e perdido. Ao sair, esse homem estava curado e salvo. Muitos irmãos são levados a Jesus por causa da enfermidade, por causa da depressão, por causa do desemprego, por causa de conflito conjugal e problema com os filhos. Mas, quando chegam buscando uma bênção temporal, recebem de Jesus também o perdão, a libertação e a salvação eterna. É por isso que precisamos ter visão, determinação, criatividade. Determinação, visão, determinação, criatividade e fé verdadeira. Por último, em quarto lugar, eu quero observar com os irmãos a intervenção de Jesus na vida daqueles que vão a Ele. Em primeiro lugar, Jesus curou o paralítico emocionalmente. A primeira palavra, quando a gente vai olhar o mesmo texto no livro de Mateus, Jesus diz: sabe o que é esse homem? Tem bom ânimo. Jesus cura esse homem emocionalmente. Escondidos, irmãos, atrás daquela paralisia estava a depressão, desespero, a autoimagem destruída, as emoções amassadas, os sonhos quebrados. Jesus diagnosticou que as emoções estavam mais enfermas do que o corpo. Antes de apurar o seu corpo, Jesus restaurou as suas emoções. Jesus sempre nos dá, meus irmãos, o que precisamos. Em segundo lugar, Jesus curou o paralítico psicologicamente. Jesus disse ao paralítico no versículo 5: filho, os teus pecados estão perdoados. Também foi uma cura psicologicamente. Jesus levantou sua autoimagem. Aquele pobre paralítico era como uma cana quebrada, que vivia no desalento, dependendo de esmolas para sobreviver. Ele se julgava sem valor e sem prestígio. Não se sentia amado, mas seus amigos investiram nele. Está vendo que precisamos ser instrumentos de Deus para levar nossos amigos, conhecidos, aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, levá-los ao Senhor. Precisamos ser instrumentos de Deus também para abraçar aqueles que têm caído, que estão disciplinados, que têm pecado. Precisamos também ser instrumentos de Deus para orar por eles, para amá-los. E o Senhor do Universo nos chamou de filho. Então, meus irmãos, aquele homem que se julgava sem valor e sem prestígio, não se sentia amado, seus amigos interviram nele, e Jesus, o Senhor do Universo, o chamou de filho. Em terceiro lugar, Jesus curou o paralítico espiritualmente, quando Jesus disse no verso 5: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque, meus irmãos, o pecado é a pior tragédia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele é a causa primária de todas as nossas mazelas. O Senhor até diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é o que sai do coração. E depois ele fala uma lista de pecados, dizendo que todos esses pecados iniciaram aonde? No coração. É o que contamina o homem. Então o pecado é a causa primária de todas as nossas mazelas. O pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás e o pior inimigo do homem.
O pecado é a pior doença. É o veneno doce que mata o corpo e a alma. Como Hernando Lopes sempre diz que o pecado oferece uma coisa e traz outra coisa. Oferece vida, traz morte. Oferece alegria, traz tristeza. Oferece prazer, traz dor. O pecado é pior que a solidão, pior que a pobreza, pior que a doença, pior que a própria morte. Todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus, agora e também na eternidade. Jesus nunca tratou a questão do pecado com leviandade, diz William Hendricks. Ele não lidou com o pecado apenas contendo o sentimento de culpa ou traumas psicológicos. Para Jesus, o pecado é um desvio indesculpável da santa lei de Deus, que tem um efeito drástico sobre a alma e que está entranhado no coração e não apenas nas obras exteriores. E Jesus, irmãos, ofereceu o único remédio eficaz para essa questão do pecado: seu perdão completo e restaurador. O perdão é a maior força curadora do mundo. Ele cura as feridas do corpo e lanceta os abscessos da alma. Enquanto o pecado adoece e a culpa esmaga, o perdão cura e restaura. Só Jesus tem poder para perdoar pecados. Só Jesus, mediante o seu sacrifício, pode tornar você liberto. John Charles Riley diz que o perdão é algo que só Deus pode dar. Nenhum anjo do céu, nenhuma pessoa na terra, nenhuma igreja ou concílio, nenhum ministro ou denominação pode apagar da consciência do pecador o peso da culpa e dar a ele paz com Deus. Mas hoje, você pode ficar liberto, perdoado, salvo e experimentar a alegria da salvação por meio de Jesus. Em quarto lugar, Jesus curou o paralítico fisicamente, e lemos isso do versículo 10 ao versículo 12. Jesus curou o homem fisicamente. Seus pés se firmaram, seus artérios ganharam força, seus nervos atrofiados voltaram a funcionar, seus músculos explodiram com nova vitalidade, e o homem entrevado saltou da sua cama cheio de vigor. A cura do paralítico foi imediata, completa, perfeita e gratuita. Jesus, meus irmãos, tem autoridade para perdoar e para curar ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que Jesus operou esse milagre. 3 coisas aconteceram. Primeiro, houve grande admiração entre as pessoas. Versículo 12. Tomando o leito, retirou-se à vista de todos. E o que foi que aconteceu? A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Houve grande admiração entre as pessoas. Marcos resiste à admiração do povo. Mateus diz que as multidões ficaram possuídas de temor. Lucas diz que todos ficaram atônitos e possuídos de temor. A multidão, na verdade, ficou atônita, assombrada, fora de si. Cafarnaum, como nenhuma outra cidade, presenciou as maravilhas realizadas por Jesus. Ele pregou-lhes aos ouvidos e aos olhos. Contudo, irmãos, embora ficassem admirados, não foram transformados. Nada endurece mais o coração do que ouvir a palavra e não a colocar em prática, diz John Charles Riley. Eles ouviram uma das mais pesadas sentenças de Jesus, quando Jesus mais tarde diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém,
que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O Senhor disse a Cafarnaum. Apesar de o povo ter ficado admirado, o povo ainda endureceu o coração. Em segundo lugar, houve exaltação ao nome de Deus. O versículo 12 diz que a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Todos exaltaram a Deus, e a gente sabe que exceto os escribas. Eles continuaram hostis e endureceram ainda mais os seus corações. Quando a mão onipotente de Jesus age com poder, a gente observa, irmãos, que o nome de Deus é glorificado. Em terceiro lugar, houve reintegração na família, versículo 11. Quando Jesus diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Para a tua casa. Amém. Houve reintegração na família. Jesus curou o paralítico e lhe ordenou a voltar para casa. Um novo tempo haveria de acontecer agora naquele lar. Quero concluir dizendo aos irmãos que hoje, agora mesmo, pode também voltar para a sua casa perdoado, curado e liberto em nome de Jesus. Amém. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, como diz a tua palavra, quem como Deus? Obrigado, Senhor, pelo perdão, porque estávamos assim, Senhor, como esse paralítico. Quem sabe não estávamos como ele fisicamente, mas estávamos emocionalmente, psicologicamente e também, Senhor, espiritualmente. Senhor, e o Senhor nos levantou, Senhor. Obrigado por nos salvar da ira, por nos salvar do inferno. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, Senhor, que as coisas são temporais aqui, que aqui devemos ser sal e luz nessa terra. Senhor, que aqui muitas vezes o Senhor não vai trazer paz, que aqui muitas vezes, ó Senhor, teremos aflições, lutas, encontraremos vários personagens, ó Senhor, na nossa história, e a tua palavra diz: tem bom ânimo. A tua palavra também nos ensina, Senhor, a ser como aqueles que levam as pessoas a Jesus. Se já fomos a ti, se sabemos o que o Senhor fez em nós, então nos desperta também a levar pessoas a ti, Senhor. Abençoa essa igreja, faz essa igreja crescer, nos usa como instrumento em tuas mãos. Aplica essa mensagem, Senhor, para que a gente não ouça e endureça o nosso coração, mas que a gente ouça e coloque em prática, exerça a fé, que a gente venha ter, Senhor, visão, determinação, criatividade e exercer a nossa fé, pois o fundamento é o Senhor. Assim te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém.